Olá a todos e muito obrigado, senhor de nome complicado, por esse seu comentário. Que é assim, Jesus era judeu sim, kkkkkk, e um adesivo do ex-presidente do Brasil, da extrema-direita, dando muita risada e batendo forte na mesa, como se eu tivesse dito algo muito absurdo. Pois bem, então vamos lá que eu vou explicar aqui aos cristãos algo que o seu padre, o seu pastor, o seu sacerdote cristão deveria ter te ensinado há muito tempo. Mas parece que o cristianismo brasileiro está indo de mal a pior, assim, a ponto de que vocês precisam de um judeu para ensinar a religião de vocês, porque senão vocês não entendem. E capacidade para ler a Bíblia, então, nem se fala. Então vamos lá, um judeu aqui vai explicar cristianismo. Eu espero não ter que fazer isso muitas vezes, não é essa a razão do meu canal. Eu gosto de falar sobre o judaísmo, mas vendo que faltam pessoas que ensinem cristianismo aos cristãos, estou eu aqui tendo que cumprir esse papel. Tudo é providência divina e só ele sabe por que isso acontece. Mas eu já digo de antemão que esse seu deboche, essa sua risada, esse seu sarcasmo, ou seja, a sua falta de amor e compreensão mútua, você, com esse seu comentário, você acabou de crucificar ele novamente. E se ele viveu a sua crucificação, então você o crucificou de novo. Ou seja, você está matando ele várias e várias vezes, porque ele morre pelos seus pecados e prega, ama o próximo como a ti mesmo, e a salvação vem dos judeus. E você prega o ódio aos judeus e faz deboche a algo fundamental da Bíblia, que é a religião de Jesus e da família dele. Ou seja, você está matando ele várias vezes seguidas, e quanto mais você fala ainda mais que nós matamos ele, você está matando ele continuamente várias vezes e crucificando e chicoteando. Você está fazendo tudo isso, falando essas coisas, conforme ele próprio ensina. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e o seu aniversário é comemorado em 1º de janeiro. Como assim? Nasceu num dia e o aniversário é comemorado no outro? Nasceu 25 de dezembro e ele faz anos, 2026 anos, 1º de janeiro. Por que essa diferença de 8 dias? Tem 8 dias entre 25 de dezembro e 1º de janeiro. Porque ele, como todo judeu, é circuncidado no 8º dia. Então o pai dele, quando ele completou 8 dias, pegou o pênis dele, puxou para cima, pegou uma faca, cortou a ponta do prepúcio do pênis dele, e assim ele foi circuncidado no dia 1º de janeiro. E é por isso que o aniversário dele é comemorado sempre 8 dias após o dia do nascimento dele, que é 8 dias depois do Natal. Continuação. Jesus não passou por Pidyon Aben, que é o resgate do primogênito. Conforme a gente vê no livro de Flávio Joséfos, ele tinha irmãos mais velhos. Então vamos falar, se ele tinha irmãos mais velhos, a mãe dele não era virgem. Esse assunto eu prefiro deixar para depois, porque vai fugir do ser judeu ou não ser judeu, que é ao comentário dessa pessoa. Então vamos continuar mais para frente nisso. Passados os 35 dias, conforme a gente vê na carta de Maria Magnificata, em Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 24, olha só, você está vendo um judeu falando de memória o Evangelho, o Novo Testamento. Por que eu faço isso? Porque não tem cristão que faça isso. Não tem. Não tem cristão que ensina cristianismo para vocês. Vocês precisam de um judeu para fazer isso. Surpreendente, não? Humilhante, inacreditável. Seja o que for, é a realidade do Brasil. Vamos lá que eu vou mostrar agora o livro de Lucas. Então está aqui, Lucas 22. O Lucas 2, versículo 22 a 24. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém após o fim dos dias da purificação, porque depois que uma mulher ela gera um menino homem, ela é impura por 30 dias. Aí se conta 5 a 7 dias
e se vai a família toda para Jerusalém. Fim dos dias de purificação segundo as leis de Moisés, seguida pelos judeus, para apresentá-lo ao Deus, que é o Eterno. Versículo 23. Seguiu-se o preceito escrito na lei do Senhor de que todo filho homem primogênito seria consagrado a ele. Então passou a purificação, foi fazer o ritual sagrado judaico, como nós fazemos. Versículo 24. O casal ofereceu em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme o mandamento da lei. Muito bem. Então, portanto, José, pai de Jesus, ou padrasto, chame como quiser, e Maria, mãe de Jesus, os dois, um casal de judeus, levou Jesus ao templo de Jerusalém, ofereceram um sacrifício de pombos, como é próprio dos judeus, e fizeram um ritual de agradecimento ao Eterno pelo nascimento de um menino judeu. É óbvio, deveria ser óbvio, né? Mas os cristãos do Brasil não sabem cristianismo e precisam de um judeu para ensinar. Isso não é óbvio, é surpreendente. Com 13 anos, Jesus fez o Bar Mitzvah e começou as críticas aos saduceus, como era próprio dos judeus saduceus daquela época, que eles criticavam e brigavam uns com os outros por ideias diferentes. Isso é totalmente judaico. Bom, eu poderia pegar a Bíblia inteira e mostrar tudo, assim, que Jesus era judeu em todas as coisas. Guardava o sábado, exigia que todos respeitassem o sábado e queimava e brigava com as pessoas que faziam mercado e faziam vendas no sábado. Aliás, por que os cristãos pararam de guardar o sábado? Essa é uma pergunta que eu jogo de volta para você. Você segue a Jesus, segue ao Pai de Jesus, que é Deus, e resolveram substituir o sábado pelo domingo? O sábado não é mais sagrado para vocês? Mas enfim, para você que ri que Jesus era judeu, você não vai saber responder um negócio desses. A minha pergunta seria, uma vez que Jesus nasceu em Israel, todos os rituais deles são judaicos, os pais deles são judeus, ele era, sem dúvida nenhuma, judeu, e ele morava na terra de Israel como todos os judeus, o cristianismo veio a surgir 68 anos após a morte dele, e o islamismo veio a surgir 562 anos após a morte dele. Romano, obviamente, não era. Então, se ele não era judeu, então o que ele poderia ser? Não tem nem opção. Ele só pode ser judeu. É cada uma, mano. Bom, eu tenho prazer de responder perguntas sobre judaísmo. Como no Brasil faltam padres e faltam pastores, eu respondo também sobre cristianismo. Mas eu acho isso errado. O ideal seria que o Brasil tivesse padres e pastores para ensinarem a religião deles a vocês cristãos e que eu, como judeu, ensinasse somente o judaísmo. Mas, enfim, estou aqui para ensinar a Bíblia e ajudo no que eu puder. Muito obrigado.